Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Esdras. Nós vamos trazer a palavra nesta noite. Louvado seja Deus. Esdras, capítulo 4. E o versículo 2. Apenas o versículo 2. Eu anotei aqui algumas coisas no meu celular. E nos diz assim. Esdras capítulo 4, versículo 2 diz assim: E vieram a Zorobabel e aos chefes das casas paternas, eles disseram: Edificaremos convosco, porque como vós buscamos o vosso Deus, e a ele oferecemos sacrifícios desde os dias de Esar-Hadom, rei da Síria, que nos fez vir aqui. Amém? Louvado seja Deus até aqui. Amados, eu tenho estudado essa palavra há algum tempo, e confesso para os irmãos que eu estava separando esta palavra para estar pregando amanhã na sede lá que o pastor Carlos Alberto nos convidou a estar levando a palavra, e eu já tinha algo já separado, mas durante o dia eu fui, meu carro ele deu um certo problema, ele estourou um pneu e o outro também estava quase estourando, e eu fui na borracharia colocar 2 pneus ali, e eu conversando com o irmão, ele também é cristão, e a gente conversando, e expliquei uma situação minha. Ele falou: não, vai lá, irmão, vai lá e fala a palavra de Deus, porque tem alguém nessa noite que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir uma palavra que vai vir do teu coração. Eu falei: ô louco, mas não é nem eu que vou pregar, e nem sabia. Mas aí quando eu cheguei em casa, o pastor Adilson mandou uma mensagem para a Vanessa, meu celular estava ruim, e aí eu falei: amém, é de Deus. E vim pensando em alguma coisa diferente, pensei pelos louvores que foram entoados aqui, fui até Salmo 51, 10, que diz: sonda-me, ó Deus, e também fui no meu coração, e também fui lá em Salmo 139, mas o Senhor falou: não, é aqui que eu quero que você fale com a minha igreja nessa noite. E eu quero que você preste bastante atenção, porque o que Deus vai tratar conosco nesta noite são coisas que às vezes acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, e às vezes nós não entendemos, e aí começamos a bater cabeça, começamos a orar, a cobrar a Deus, perguntar os porquês da vida, e muitas das vezes nós não compreendemos aquilo que Deus tem conosco. E diz assim, que Zorobabel, ele quando estava no reinado ali da Síria, do rei da Síria, Deus colocou no coração dele, dos chefes da casa paterna de Judá, que eles reedificassem o templo de Jerusalém, que a qual foi destruído. E aí colocou no coração dele. E ele reuniu toda a congregação, todo o povo de Judá ali, e falou com o povo, conversou, falou: olha, Deus falou comigo, e nós temos que reedificar os muros de Jerusalém, nós temos que reedificar o templo do Senhor, porque Deus está cobrando isso de nós. E ali o povo, eles entenderam que foi Deus que falou com eles, e aí começaram a se juntar, e eles foram até o rei da Síria. Chegaram até o rei da Síria, conversaram com ele, e aí o rei da Síria pegou e quis relutar um pouco, e ele pegou e falou assim: olha os tempos, olha as anotações de crônicas, aonde o nosso Deus, ele profetizava, e ele nos fazia uma promessa que nós seríamos a geração que ia reedificar o templo, ia edificar o templo, ia levantar o templo. E aí o rei pegou e falou, foi lá, mandou os seus entendidos, seus leitores lá dos pergaminhos de crônicas, e esses leitores foram ler e falaram: olha, rei, é verdade, o que Zorobabel e os seus companheiros, os sacerdotes, estão falando é uma grande e pura realidade.
E pelo que diz aqui, esta é a geração que deve edificar o templo, que deve fazer o templo do Senhor. Mas tem que ser lá em Jerusalém, não pode ser aqui na Síria. Eles têm que ir para lá, o Senhor tem que mandar eles para lá, para além do rio, lá do outro lado do rio, para que eles possam edificar. Porque é lá que está escrito que tem que ser edificado, em Jerusalém. Pois bem, e aí aconteceu que Zorobabel pegou, reuniu o povo, levou todo o povo para lá e começou a edificar. Mas como de costume de alguns seres humanos, o que acontece? A inveja bate, o olho gordo abate, chega na pessoa, né? As pessoas não querem ver nós prosperarmos, não querem ver o povo prosperar. E aí os samaritanos, eles se levantaram. E aí quando você começa a decorrer a história, você começa a ver que os samaritanos, eles começaram a olhar o que o povo de Zorobabel estava fazendo, o povo de Judá estava fazendo. E aí eles começaram a ter uma grande inveja. E aí eles, não por satisfeitos, foram até Zorobabel. E chegaram a Zorobabel e falaram para Zorobabel: olha, nós que somos também povo teu, e é o seguinte, assim como vocês foram oprimidos pelo rei da Síria, nós também, e nós estamos lá, retidos lá em Radom, e nós queríamos também vir para cá, já que eles nos liberaram também, nós queremos vir para cá, para ajudar a edificar o templo. Louvado seja Deus. Diga para o seu irmão assim: não aceite nenhuma ajuda de nenhum amigo seu. Você vai ver aqui na história o porquê. Eles eram amigos, eles estavam cativos no mesmo reinado, eles estavam cativos na mesma cidade, no mesmo país, mas Deus escolheu ajudar ao sacerdote Zorobabel a levar o povo para poder edificar o templo ali em Jerusalém. Ele não chamou os samaritanos, ele não chamou o resto do povo, ele não chamou a tribo de Benjamim, a tribo de Israel, a tribo de as outras tribos, nenhuma das outras 11. Ele chamou apenas Judá. Falou: Judá é a tribo que vai edificar o meu templo. E aí nós começamos a decorrer a história e nós vimos que Zorobabel deu essa resposta, falou simplesmente para eles assim, falou: olha, não é bem que nós façamos contigo a edificação do templo, porque quem confiou a nós foi Deus. Deus é quem confiou a nós a fazer a edificação do templo. E muitas das vezes nós, pela nossa pequenez, nós queremos por não ter uma certa maldade, as pessoas querem nos ajudar em alguma área da nossa vida, ou seja, sentimental, conjugal, o que seja, qualquer área. E às vezes aquela pessoa, ela não está preparada. Ou seja um amigo, seja um familiar, seja um irmão, seja um primo, seja um cunhado, em que forma que seja. Às vezes essa pessoa não está preparada para te dar um conselho, às vezes essa pessoa ela não está preparada para te ensinar aquilo que você tem que aprender. E nós temos que entender que é simplesmente Deus que nos faz fazer as coisas. Quando Deus, Ele confia algo na sua mão, é para você, não é para o outro. E nós não entendemos isso. Muitas das vezes Deus fala: Israel, vai lá e ora por fulano de tal. Aí o Israel, com a sua pequenez, a sua humildade, fala: não, eu vou chamar o Wilson lá tal para ir orar, porque também é homem de Deus, ou o pastor Adilson, ou o que seja, ou qualquer outro irmão. Mas Deus designou Israel. Naquele momento, Deus designou Israel para fazer aquela obra. Não foi eu. Talvez Deus tenha um outro plano comigo, um outro plano com o pastor Adilson, mas aquela hora, Deus está dando a honra ao Israel. E aí nós queremos arrastar pessoas conosco. Queremos ajudar, às vezes querer ajudar as pessoas nos traz dificuldades. E temos que entender o seguinte, que quando Deus nos dá um norte, ou uma direção em nossa vida, nós temos que aceitar. Independente da situação ou da dificuldade. E não temos que dividir nada com ninguém. Não é egocentrismo.
Zorobabel, ele não estava aqui mostrando para o povo que ele era egocêntrico, ou que tinha que ser ele porque é o eu. Não, e porque foi designado algo com altamente responsabilidade, que era edificar o templo do Senhor. Era ele ir lá em Jerusalém e reconstruir o templo, voltar a glória de Deus para o local. E aí nós temos que entender isso, que quando Deus confia algo a algum de nós nesta noite aqui, em qualquer área da vida, é você e Deus. Porque quando Deus, ele confia algo a você, ele está dizendo a você, você é capaz. Quando Deus está confiando algo a você, ele está dizendo a você, você pode fazer. Eu confio no que você, na sua pessoa, eu confio no seu potencial, eu confio na sua capacidade. E muitas das vezes nós queremos ajudar, nós queremos arrastar pessoas conosco. E quando não é a direção de Deus, quando Deus dá a direção, vai lá, faz, mas olha, leva fulano e beltrano, amém. Mas quando Deus fala, vai lá e faz você, é você e Deus, porque Deus vai te honrar. É porque através da sua vida, do seu testemunho, da forma que você vai trabalhar ali, Deus vai te honrar, Deus vai fazer uma grande obra. E nós temos que entender isto. Zorobabel, ele entendia muito bem isso, porque a Bíblia diz que ele era sacerdote. Mas no decorrer do caminho, Zorobabel, por não aceitar a ajuda do povo alheio, que era o povo samaritano, a Bíblia nos diz também que o povo começou a trabalhar contra. O povo samaritano, olha que eles queriam ajudar a edificar o templo. Primeira conversa, a primeira história, o primeiro querer deles era edificar o templo. Mas aí, quando eles se sentiram rejeitados pelo não de Zorobabel e dos pais da casa paterna de Judá, a Bíblia nos diz que eles começaram a trabalhar contra, com orações contrárias, pagava pessoas para ir lá frustrar a marcação do templo. Acredito eu que eles pagavam para as pessoas que iam entregar o bloco, o barro amassado, o cimento, a areia, a água, a pedra. Eles pagavam para poder as pessoas não irem entregar e debilitar o povo. E fora isso, eles começavam a desanimar os outros que estavam animados para não fazer a obra. E nós temos que entender que quando Deus está no negócio, amados, temos que confiar. Ainda que venham esses samaritanos para nos debilitar na obra, ou debilitar no nosso trabalho profissional, que hoje em dia é a coisa que está mais no auge, é a questão do pessoal, um querer o lugar do outro, um querer o destaque do outro, porque o país passa crise, então alguém tem que se garantir. E a vida é assim, infelizmente o ser humano é assim. Louvado seja Deus. Caim matou Abel por quê? Apenas por causa do sacrifício? Deus, amados, não chama qualquer um para a sua obra. Às vezes você recebe um chamado do pastor, você recebe um chamado na sua empresa, você recebe um chamado na escola, você recebe um chamado em qualquer área da sua vida. E você fala, nossa, eu não sou capaz, eu não posso, eu acho que eu não tenho condições. Quando nós temos que entender o seguinte, as circunstâncias naturais, elas são movidas pelo espiritual. Porque nós somos espirituais e Deus, Ele trabalha ao nosso favor. O nosso pastor acabou de orar agora aqui a respeito da situação da família do pastor Nil, ao qual eles estão passando, né? E aí orando as coisas acontecem. Então tudo é feito, o material ele é trabalhado no espiritual. Deus ele é espiritual e Ele fez a matéria, Ele fez a física. E nós temos que entender
o trabalhar de Deus na nossa vida. E Zorobabel, ele entendeu perfeitamente isso, junto com os pais da casa paterna ali. Eles fecharam e começaram a trabalhar. Mas só que ainda o inimigo, não entendendo, né, e não querendo que o povo edificasse o templo, queria ser uma glória muito grande para Deus. O que foi que os samaritanos fizeram? Os samaritanos foram lá de novo, eles não se deram por satisfeito o dinheiro que eles tinham pago, os investidas que eles tinham feito no ministério de Zorobabel. Ele foi até o rei e começou a falar para o rei: olha, você toma cuidado, porque você está dando honra a esse povo depois que eles edificarem um templo lá, eles vão pegar e fazer o seguinte: eles não vão mandar mais um imposto para você. E o jardim do rei, como o rei gostava muito do jardim dele, eles tocaram no que ele mais gostava. Ele falou: e o jardim do rei, ele não vai mais ficar florido. Não vai ter ninguém mais para cuidar, porque o jardim do rei é pago com o imposto lá do outro lado do rio, ou seja, do povo de Jerusalém, de Judá. E aí, a Bíblia nos mostra aqui que Zorobabel, ele continuou na oração, ele continuou firme. E aí o rei entendeu o quê? Ele buscou nas crônicas, e eles também mandaram que o rei buscasse nas crônicas a respeito do povo de Israel, o povo de Judá. E aí, quando eles buscaram ali nas crônicas, eles também acharam um ponto êxtase. E aí foi aonde o rei pegou e falou o quê? Não, vai lá e embarga a obra. E quantas vezes na nossa vida acontece isso? Quantos sonhos frustrados, quantos projetos frustrados, porque nós não confiamos em Deus, ou seja, ou porque nós queremos fazer da nossa maneira, ou porque nós queremos fazer de qualquer forma. E quantos projetos são frustrados porque nós queremos andar na direção, quando nós pensamos: nossa, mas está tudo dando errado. Meu Deus, eu estou na tua presença, eu oro, eu jejum, eu busco, eu dizimo, eu oferto. Louvado seja Deus. Esse dia veio uma família nos procurar, comentando, né, que estava com uma dificuldade. Eu falei, e o rapaz começou a conversar comigo, e eu peguei e falei para ele assim, eu falei: irmão, nem tudo que a gente passa é o diabo. Deus tem um propósito nisso. Eu falei: como é que você está sendo despedido da sua empresa? Né? Você está sendo despedido, amém. Mas você não oferta? Oferta. Você não dizima? Dizima. Poxa, mas por que está acontecendo tudo isso? Quando essas coisas vêm, amados, na nossa vida, é porque Deus tem um degrau maior para você, é porque Deus tem uma exaltação maior para você, é porque Deus tem uma honra maior para você, e nós não entendemos. E às vezes até os próprios da nossa casa, eles vão de encontro a nós, né? Os nossos amigos, as pessoas mais íntimas da nossa família, e nós se deparamos e começamos a perguntar a Deus por que tudo isso. Zorobabel, ele era sacerdote, ele oferecia holocausto para Deus, ele orava, ele jejuava, mas nem tudo isso deixou de acontecer na sua vida. E Zorobabel continuou. E aí veio o decreto do rei, parou-se a construção. Zorobabel, ele ficou muito entristecido com todo o povo de Judá, assim como muitos nesta noite estão. Não entende a circunstância que está acontecendo em sua vida. Mas saiba que em toda circunstância difícil, Deus está com você. Amém? Não importa o problema, a dificuldade, a adversidade que você está passando. Confie em Deus. Eu estava sentado ali e o Espírito Santo começava a falar comigo. Sabe? Ele falou: nossa, como o meu povo é debilitado em fé. Canta, louva, bate palma, lê a minha palavra. E quando vem uma dificuldade, um ventinho, não confia em mim. Não confia no meu poder. E ele ainda me lembrou, aleluia, ainda quando ele falava assim, bem forte no meu coração: meu é o ouro e minha é a prata. E ainda dizia assim: todas as coisas são impossíveis, mas eu faço virar possível. Ainda que todos falam que é impossível, eu faço ser possível. É só eu que faço o morto reviver. E ali eu comecei a falar: meu Deus, como eu sou pequenino na minha simplicidade de adorar ao Senhor.
E nós, amados, temos que entender nessa noite, qual seja a dificuldade, continue confiando em Deus, continue buscando a Deus, continue acreditando em Deus. Pode-se passar os anos, pode-se passar 10 anos, 14 anos, 21 anos, Deus, Ele vai fazer aquilo que Ele confiou a você. A palavra que Ele liberou sobre a sua vida vai acontecer, ainda não é o tempo. Nós estávamos na sede lá e houve um louvor que os irmãos estavam cantando lá. E a hora que eu fechei os olhos assim, eu comecei a conversar com Deus, eu vi um relógio muito grande na minha frente. E escrito bem grande assim, em arco, Kairos. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Ainda não chegou o meu tempo. Não é porque você está passando dificuldade, não é porque você está passando algum problema, não é porque os ventos estão vindo na sua vida que você está endemoniado, que você está fora dos caminhos do Senhor, está fora da direção de Deus. Aqueles discípulos, o pastor ele pregou domingo aqui, não foi isso? Ele não falou lá a respeito da tempestade? Ele não citou a respeito da tempestade? Será que aqueles discípulos estavam desviados? Às vezes, amado, nós precisamos um pouco mais de fé, acreditar mais em Deus. Amém? Nós temos que ter esse entendimento e essa sabedoria de Deus. Porque todas as vezes que as pessoas se achegaram a Deus, precisando de algo, Jesus Cristo nunca falou, vai, eu te sarei, vai, eu te curei, vai, eu te ressuscitei. Simplesmente ele falava, vai, a tua fé te salvou. É a fé que você tem em Deus que acontece as coisas sobrenatural. A irmã Alessandra acabou de contar um testemunho aqui. E isso que ela fez foi o quê? Fé. Ela recorreu a quem? A quem é o dono do ouro e da prata. Ela é diferente de mim? Ela é diferente de você? Não. Ela é serva do Senhor como você. Mas nós temos que ter essa percepção. Nós temos que acreditar naquilo que Deus confia a nós. Aquilo que Deus falou que você é. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E Zorobabel continuou. E Zorobabel passou-se anos. E a construção do templo, ela ficou parada. E quantas vezes na nossa vida, por levantes para a obra de Deus, para o trabalhar de Deus, por causa disso, por causa daquilo, porque eu ouvi isso, porque eu ouvi aquilo, porque não gostei disso, porque eu vi aquilo, em todas as áreas da nossa vida. Eu não digo só no âmbito igreja, mas no âmbito e em todas as áreas. Porque nós temos áreas demais na nossa vida a ser administrada. E quantas vezes para na nossa vida? E nós não entendemos. E aí a gente acha que está fora da direção, que nós estamos fora da vontade de Deus. Mas tudo tem um propósito. O diabo ele pode, amado, se levantar quantas vezes for na sua vida. Mas ele nunca vai prevalecer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas. Eu escrevi aqui, assim, Zorobabel ele disse assim ao rei, aos chefes da casa paterna, aqui ele diz assim, muitos invejam o teu ministério, porque sabem que eles querem ter o que você tem, ou seja, o ministério, a sua capacidade de viver, muitos eles invejam o que você tem. Muitas pessoas olham e falam, nossa, como aquela pessoa é desenvolvida, aquela pessoa tem uma desenvoltura melhor, como é que ela fala melhor, como é que ela age melhor, como é que ela faz melhor, como é que ela pensa melhor, como é que raciocina melhor, como é que trabalha melhor. E muitas pessoas são desse jeito, são grandes samaritanos, que eles querem invejar o teu ministério, aquilo que você faz de melhor. E às vezes eles querem passar por cima de você. E não sabe que você que é o capacitado e não ele. Amém? Louvado seja Deus. E aí o Zorobabel ficou ali muito tempo orando a Deus. E a Bíblia nos diz que aí Deus pega Ageu e Zacarias e volta a trazer
o sonho de novo no coração de Zorobabel, porque Zorobabel já estava cabisbaixo, triste, já não acreditava mais em nada. Porque quantas vezes da nossa vida acontece isso? Vem profecias, vem promessas, e nós falamos, nossa, vai ser agora. Às vezes Deus fala, olha, eu vou fazer algo na tua vida. Falo, nossa, vai ser essa semana. E passa meses, passa anos, e você fica desacreditado. Assim como Zorobabel ficou, porque Deus tinha uma promessa para ele, de reconstruir o templo, e aconteceu que Zorobabel teve todo aquele problema com os samaritanos, e os samaritanos impediram o trabalhar dele ali, para fazer a obra de Deus, e a Bíblia nos diz, que ele começou a orar, angustiado, buscando a Deus, acreditando em Deus, falando, Deus, por que isso, por que aquilo, e novamente, Deus pega 2 profetas, Ageu e Zacarias, e leva até ele lá, e ressuscita todos os sonhos do coração dele, todas as vontades da vida dele, e começa a falar com ele, e começa a soltar todo aquele rolo espiritual sobre a sua vida ali, e ali de novo se acende a chama de novo sobre a vida de Zorobabel, e Zorobabel novamente, mesmo com o decreto do rei, Zorobabel continua já reconstruindo o templo, e aí os samaritanos de novo, não tendo por satisfeito o que eles tinham feito, eles pegaram e colocaram de novo, afronta contra o povo de Judá. E aí a Bíblia nos diz que já era mudado o reino, já era mudada a circunstância, a direção, já era mudada. E aí a Bíblia diz que eles vão até Dário, que já era o outro rei, porque Ciro já havia morrido, o rei da Síria. E aí Dário assumiu o reinado, e aí Dário pega e Zorobabel manda ir lá de novo, e eles vão lá de novo, começam a conversar, e falam, olha as crônicas aí, rei Dário, olha as crônicas, o que Deus falou através das crônicas, para nós fazermos. E aí Dário pega os seus leitores lá e manda ler, e eles vêm e falam, realmente o povo de Judá, eles estão certos no que eles estão fazendo. E aí a Bíblia nos diz que Dário libera de novo, e aí ele dá um decreto, ele fala para Zorobabel, pode fazer, porque o que Deus confiou na tua mão, é para você fazer, não é para eles fazer, nem para mim que tenho todo o poder para fazer, porque sou rei, eu tenho todo o dinheiro, tenho todo o poder hoje para fazer, mas eu não posso, porque Deus confiou a você a fazer. Amém? Louvado seja Deus. E Zorobabel sai daí alegre, contente, vai lá e ele começa a fazer ali a reconstrução do templo. E é assim, amados, na nossa vida. Quantas vezes nós passamos dificuldades, problemas, e aí a gente fica meio atônito, meio cabisbaixo, nossa, mas Deus falou que vai fazer e não aconteceu nada. E aí de repente o pastor é usado, o presbítero é usado, uma irmã na nave da igreja é usado para ressuscitar os teus sonhos. O que é que você tem esquecido no meio do caminho? O que é que o diabo tem roubado de você, ou afligido a você, a esquecer no meio do caminho? E você tem deixado para trás, não tem acreditado. Quantas promessas Deus tem feito a você? Que vai te levantar, que vai te honrar, que vai te capacitar, que vai mudar a tua história, que vai abrir a porta. Nossa, mas nunca abre, Deus abre, amanhã fecha. Ou eu estou trabalhando, dá dificuldade, fecha a porta, ou eu vou ser mandado embora. Quantas vezes? Amados, nós temos que entender que Deus é quem está no controle. Quem cuida de nós é Deus. Louvado seja Deus. Zorobabel, o tempo todo que esteve com o templo parado, o povo parou de ofertar, o povo parou de ajudar ele, mas Deus nunca deixou de o ajudar, deixou de cuidar dele. Ele estava do outro lado do rio. Quando você lê a história, há quilômetros do outro lado do rio. O rio era grande, tinha que atravessar. E os samaritanos, eles evitavam do povo atravessar para levar algo para Zorobabel e a sua família lá, e todo o povo.
Mas Deus nunca deixou de ajudar a Zorobabel. Deus nunca deixou de auxiliar a Zorobabel. Zorobabel teve todo o tempo firme na presença do Senhor. Que nesta noite você também faça como Zorobabel. Fique firme na sua posição. Não saia, não vá para lugar nenhum, não pense ou vir fazer alguma outra coisa. Se é para você ficar no seu serviço, fique firme. Se é para você ficar dentro da igreja, fique firme. Se o seu pastor ele te chamar para fazer algo, faça com alegria. Não faça por constrangimento ou qualquer forma, mas faça com alegria, porque como Zorobabel, ele foi chamado como sacerdote para poder reconstruir o templo, e ele foi lá e chamou pessoas de sua confiança, assim também é na igreja. Assim é na nossa vida material, na nossa vida peculiar, ou seja, secundária. Se Deus te confiar alguma coisa, amado, creia, é Ele quem está te capacitando. Em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, tem o anjo da igreja. Zorobabel naquele tempo era o anjo da igreja. E Deus confiou a ele ali essa grande obra. Então, nesta noite, não se abata com os problemas da vida. Não é porque você está passando alguma dificuldade que Deus te abandonou. Não é porque você está passando alguma adversidade na sua vida, é que Deus não está ouvindo a sua oração. Kairós, o tempo de Deus. Deus tem um tempo para cada um. Às vezes Zorobabel estava começando a fazer o templo e alguma coisa entrou nele e teve toda aquela dificuldade para parar. Mas em todo o tempo ele não deixou de confiar em Deus. Se a tua promessa ainda não aconteceu, é porque ainda está no tempo de Deus, está no Kairós de Deus. E Deus tem o seu momento certo para trabalhar. Amém? Acredite nesta palavra nesta noite. E a Bíblia nos diz aqui, para o desfecho da palavra, que todos aqueles que se levantaram contra Dário, ele deu um decreto. Ele falou, é o seguinte: vocês vão voltar a construir. E todo aquele que se levantar contra essa obra vai ser tirado no meio da casa dele uma madeira, e ele vai ser pendurado no meio da praça em dia normal. Em outras traduções diz que ele vai ser pendurado na frente da casa. Ou seja, eles vão ser mortos pelo Deus poderoso. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que ainda ama você. Tem um Deus ainda que cuida de você. Em todos os problemas da sua vida. Não deixe que os problemas abatam sua fé. Não deixe que os problemas acabem com a sua vida ministerial, conjugal, familiar. Em todos os âmbitos da sua área de vida. Não deixe que o diabo ele frustre os seus sonhos. Ainda que ele venha querer frustrar todos os seus sonhos, acredite, você tem um Deus que ainda continua cuidando de você. Lembre-se sempre, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastor Nil fala várias vezes aqui, quando ele diz essa palavra, eu fico analisando. Deus, ele é o seu pastor nesta noite. Deus, ele é o pastor da sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Acredite nessa palavra de fato. Sabe? É uma palavra que o Senhor tem me dado assim, eu tenho aprendido muito com ela. Que muitas dificuldades vêm na nossa vida, muitos embates, muitos levantes. Mas quando eu começo a ver a vida de Zorobabel, eu falo, vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena ainda um pouquinho mais eu sofrer. Vale a pena mais eu chorar um pouquinho. Porque eu sei que lá na frente a minha vitória vai vir em nome de Jesus. E ainda diz a palavra que Deus, ele prepara uma mesa perante nós, eu e você, na presença dos nossos inimigos. Então não desista. Teve uma pessoa que me falou isso e ficou gravado no meu coração. Ela falou assim, inconscientemente, mas foi o Espírito Santo. Porque todas as vezes que eu estou passando dificuldade, eu lembro, prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os teus inimigos têm que ver a tua vitória. Os teus inimigos, os teus perseguidores, as pessoas que querem te derrotar, e seja em qualquer lugar, elas vão ter que ver você sentado na cabeceira da mesa e você servindo a eles, porque esta é a recompensa do justo. Deus, ele é fiel para cumprir as suas palavras, amém? Fica com esta palavra nessa noite, que Deus te abençoe, louvado seja Deus. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas.
Nesta oração, você coloque na presença de Deus aquilo que o diabo tem frustrado seu, qual seja. E por esses dias Deus vai dar uma resposta para você. Não sou eu, é Deus. Louvado seja Deus. E Deus, Ele vai dar uma resposta para você. Seja qualquer tipo de resposta, Ele vai dar para você e mostrar para você que você não está sozinho. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, falamos da Tua palavra, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem confiado a nós, ó Pai. Deus, que os Teus filhos, ó Pai, de fato tomem posse desta palavra, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, faça aquilo que apraz o Teu coração, ajudando a cada um nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus anseios, ó Pai, e aquilo que o diabo, ó Pai, tem roubado, frustrado, ó Pai, destruído, ó Pai, nos sonhos, ó Pai, em qualquer âmbito, ó Pai amado, ó Pai, da vida deles, ó Pai, ajuda eles nessa noite, ó Pai, e por esta semana, ó Pai, por esses dias, ó Pai, dê um sinal, ó Pai, que o Senhor está com cada um deles, ó Pai, opera um milagre de fato, ó Pai, ó Deus querido, traz, ó Pai, um ânimo novo, ó Pai, a cada um, ó Pai, para que eles trabalhem, ó Pai, na Tua obra, Senhor, para que eles façam a Tua obra, ó Pai amado, assim como Zorobabel fez, ó Pai amado, ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, ajude a cada um deles, ó Pai, quebra os grilhões nesta noite, ó Pai, as barreiras do inferno, ó Pai, as correntes, ó Pai, as algemas das trevas, ó Pai, e traz, ó Pai, liberdade aos sonhos, ó Pai, e o projeto de cada um deles, ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Dê uma linda salva de palmas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.